E hoje, no nosso Cantinho do Café, duas convidadas mais que especiais para contar sobre um projeto maravilhoso. O projeto Bebê Arco-Íris. Mas antes disso, eu quero enaltecer o trabalho da nossa amiga Aline. Como é o sobrenome? Levenstein. Levenstein, eu falava sempre Lovenstein, agora a gente já corrigiu isso. Que fez o nosso ensaio maravilhoso. Os modelos ajudaram muito. Que bom! As fotos logo ficam prontas e o pessoal vai acompanhar esse trabalho maravilhoso. Exatamente. E também a Jana, né, comadre, amiga, parceira de trabalho, para contar um pouquinho sobre o projeto Bebê Arco-Íris. Aline, o que é esse projeto? De onde ele surgiu? Então, esse projeto Bebê Arco-Íris, ele é baseado nas mamães que tiveram várias percas, né, ou uma perca antes de ter os seus bebês. Então, assim, esse projeto ele foi inspirado por causa da Janaína, né? A gente tá, como tu falou, minha comadre, minha parceira, minha irmã de coração, a gente tá trabalhando junto, aí vai fazer 11 anos. E no decorrer desse tempo, até ela ter o pequeno Nicolas, esse príncipe lindo, ela passou por quatro percas, né? Então, assim, foram 4 anos muito difíceis, muita luta, a gente chorou junto, passou por um monte de coisa. E então, assim, eu acho importantíssimo as mamães que estão nessa luta, que estão em busca de ter seu bebê, que a gente sabe, a gente vai ter a doutora Daiane participando do nosso projeto também, tudo. Então, assim, a gente sabe o quanto é sofrido para elas ter uma perca e ir em busca da segunda, né, de tentar novamente. Então, isso a gente quer inspirar essas mamães que elas não desistam, sabe? Que elas não desistam, que elas continuem, porque como a gente chama nosso alemãozinho de milagre, né? O milagre chega e tem que ter vontade, não pode perder a força de vontade, né? Porque acontece. Jana, fala um pouquinho sobre todo esse processo de até o Nicolas, lindíssimo, super simpático, chegar até aqui pra gente. Como é que foi esse processo, nessas 4 perdas até a chegada do Nicolas? Foi muito longo, muito doloroso. Nós começamos 2017, né? Eu e o meu esposo, a gente foi morar junto. Em 2018, resolvemos começar a tentar ter filhos, né? Foi rápido, questão de 1 mês, a gente já estava grávidos, né? Então, foi uma surpresa, assim, bem grande, a rapidez, né? Uma boa surpresa, até então. Até então. Aí, beleza, fizemos a primeira consulta, primeira ecografia, já não foi muito boa, né? Tivemos o diagnóstico que ou o bebê era muito pequeno ou não tinha vingado. Voltamos depois de 15 dias. Daí teve já o diagnóstico, né, que teve uma gravidez anembrionada, ou seja, só tinha a bolsa, não tinha o embrião. Aí aguardamos 30 dias, não tive o aborto espontâneo, né, e fizemos a curetagem. Precisou passar pelo processo. Pelo processo. Aí aguardamos lá o tempo que o médico pediu, né, para estar aguardando, para estar fazendo outra tentativa. Beleza. 2019 a gente voltou a tentar. Foi rápido de novo, foi questão de 4 meses, já estava grávida de novo. Aí não deu nem tempo de estar indo fazer a consulta, fazer eco, que já tinha sangramento. Aí até que eu fui fazer a consulta, que na época eu ia pelo SUS, né? Daí já constou que estava com o aborto. Aborto não chegou a ser espontâneo, porque eu tive que fazer curetagem de novo. Mesmo processo de sofrimento. Mesmo processo. Na primeira curetagem, inclusive, me deu hemorragia. Mas, beleza, os médicos conseguiram, né? Ficou tudo certo. Daí, no segundo, fiz a curetagem. E daí, quando eu fui fazer... depois que eu fiz a curetagem, a gente fez nova ecografia para ver como que estava o útero, né? Aí, descobrimos que tinha dado adenomiose. A adenomiose é semelhante com a endometriose e tal, né? Mas a endometriose ainda existe cirurgia para isso. E a adenomiose não. É só a retirada do útero. Aí, inclusive, a pessoa lá que fez o exame, ela me falou que eu nunca mais ia poder ter filho. Assim, no duro, assim, né? Na dura sorte. Nunca mais ia poder ter filho, ia ter que fazer a retirada do útero. Mas para mim, entrou aqui e saiu aqui. Eu pensei, hoje em dia a medicina está tão avançada, né? Vou acreditar nisso? Não. Fui na consulta,
o médico me falou que seria difícil eu conseguir engravidar. Não que eu teria que tirar o útero, né? Mas que teria mais dificuldade. Mais dificuldade. Daí, beleza. Vamos continuar tentando. 2020, a gente voltou às tentativas e conseguimos engravidar novamente. Também rápido. Foi questão de 6 meses, se não me engano. Um tempo ok. Porque tivemos que aguardar aquele tempo para recuperação, né? Aí, na terceira gravidez, foi um pouquinho melhor. Já tinha um embrião com batimento cardíaco, né? Tava em 60 o batimento cardíaco. Tava fraco. A doutora, que daí nessa terceira já estava com outra médica. A doutora quis que a gente entrasse com a enoxaparina, que seriam aquelas vacinas da trombofilia, né? Para tentar segurar. Isso, para ver se dava uma reagida no embrião. Daí fizemos uma semana, retornamos lá, já tinha óbito embrionário. Não resolveu, né? Beleza. Daí fizemos... daí eu tentei fazer uma massagem drenática na barriga para tentar não passar por outra curetagem. Aí fiz no mesmo dia eu consegui ter o aborto espontâneo em casa. Aí, uns dias depois eu voltei na médica, ela fez a ecografia, né, olhou se estava tudo certo, tinha saído tudo, estava tudo perfeito. E daí a gente entrou com pedidos médicos de exames, né? Para tentar identificar o motivo de tantos abortos. Porque depois de 3 percas, segundo os médicos, né, que é interessante fazer procurar o diagnóstico do porquê estava acontecendo aquilo. Aí a gente foi para uma médica em Cascavel, uma especialista em fertilidade. Essa médica, ela revirou eu e meu esposo de ponta cabeça. Ela pediu tudo que exame que existe, meu Deus. Não sei a quantidade, mas foi mais de 20 para mim, 20 para ele. E lá foi verificado que eu tinha uma alteração sanguínea, alguma coisa de heterozigose. Eu não sei dizer agora o nome exato, porque esses muito difícil, né? E ela não chega a ser uma trombofilia, mas eu precisava fazer as vacinas da trombofilia a partir do momento que tinha batimento cardíaco. E também no exame lá das trompas e coisa, foi verificado que tinha alguma coisinha ali no lugar errado, né? Fui encaminhada para um outro médico, o qual ele fez uma videohisteroscopia e foi verificado que tinha um negocinho ali errado. Ele já, no ato do exame, ele já fez a cirurgia, né? Isso já era 2021. Daí eu fiz em 2021, eu fiz a cirurgia. Eu não tentei engravidar, porque eu tive que ficar um período, né? Sem gestação? Sem gestação, se recuperando, né? Da cirurgia. Por mais que era uma cirurgia não muito difícil, mas tinha que ter o cuidado, né? E beleza, daí nesse 2021 eu também mudei de médica pela terceira vez. Eu fui para a doutora Gilvana, que é a médica que atende nós até hoje, né? A médica que trouxe o Nicolas ao mundo. Tranquilo. O importante é que ele está aqui. Aline, você sempre acompanha. Vamos dar um tempinho vou chorar também. Gente, quem olha assim que é fácil ter um filho, não é. Existem mulheres que têm uma facilidade muito grande, mas existem outras mulheres que precisam de um cuidado maior, precisam se sentir acolhidas, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a Jana passa por um processo que vem de várias perdas de bebê, de várias situações que levam até hoje a gente olhar. O Nicolas está lá nos nossos bastidores, brincando, lindo, maravilhoso, super simpático. Então, é um momento de emoção mesmo, até para quem não tem filhos, ele é um momento que você fica assim, eu estou tentando fingir que está tudo bem, eu estou tentando, mas eu estou sentindo junto, porque é muito pesada a história, muito pesada no sentido, é sofrimento,
é curetagem, é a perda do bebê. Você imagina alguém né? falar que ela tem que Troca. tirar o útero e que ela não vai mais conseguir ter filho? Exatamente. Você pensa, você ouvir isso, que você nunca vai poder ser mãe? No começo, né, nas primeiras Sim. tentativas já Meu ia Deus, acontecer na isso. segunda, foi bem cruel, assim, aquelas palavras ditas assim, mas igual eu falei, entrou aqui, saiu aqui. E eu continuei nas tentativas. Então, 2021, eu fiz a cirurgia e depois, no mesmo ano, na verdade foi 2020, eu comecei também com a doutora Daiane da acupuntura, a doutora Daiane Mesomo, né? Que eu tava no fundo do poço. Eu Foi acredito. um ano assim que... Eu ia chegar nessa parte. Meu Deus! De como é que fica o psicológico numa situação dessa? Tava difícil. Aí eu comecei com ela, inclusive eu tô com ela até hoje, né? Agora que ela teve bebê, que ela parou também um tempo, mas agora eu vou estar retornando com ela. E ela me ajudou muito. Tanto é que as primeiras sessões eu só chorava, né? Não conseguia falar nada. Ela deve lembrar muito bem disso. E depois ela foi tratando, né? A cabeça principalmente, porque tinha que estar livre ali a cabeça para continuar as tentativas, né? Aí também nesse 2021 eu fui numa médica hematologista para ver por causa dessa alteração sanguínea, né, que eu tive. Fui também médica geneticista para ver com relação à genética minha, do meu esposo, né, para ver se tinha alguma coisa ali que não estava batendo, por mais que os exames já tinham constatado que estava tudo certo, mas o que falava assim para nós, o que você acha de ir lá? Nós estava indo. Toma uma água que vai ajudar, mais ou menos Nós isso. tomava, bem isso. Tudo que era, que sugeriam, a gente estava indo atrás, né? Aí, 2022, vamos lá novamente, né? Eu não lembro quanto tempo demorou, porque entre a cirurgia ali, 2022, mas voltamos às tentativas, engravidamos e fomos na doutora Giovana. Aí tinha um batimento de 123. Para nós já era uma vitória, né? Nunca chegou a isso. Aí, 15 dias depois, retornamos, porém, não tinha mais batimento. Aí a doutora nos sugeriu fazer uma biópsia, fazer a retirada do embrião, enviar para Curitiba e lá seria feito a biópsia do embrião para saber o porquê ele tinha tido óbito embrionário. A gente já topou na hora, porque até hoje, até aquele momento, ninguém tinha sugerido fazer isso, a gente nem sabia que isso existia, né? Aí eu tive que internar, fazer como se eu fosse entrar em trabalho de parto, né? Me deram as medicações e no momento que eu teria o parto, eu fui encaminhada para a cirurgia, foi retirado. Tinha, se não me engano, 12 horas para estar chegando esse feto em Curitiba para estar dando certo para fazer o exame. Daí foi feito o exame, um tempo depois veio o resultado. Ele tinha a trissomia do cromossomo 22, ele tinha a síndrome de George. Então, por esse motivo, ele não seguiu, né? Não seguiu a gestação. Vamos dar um tempinho? Que eu vou para o intervalo e aí a gente já volta com mais um pouquinho dessa história. Você se liga agora no recado da SBK 17. SBK 17 Empreendimentos. Alto padrão para quem busca investir no litoral catarinense. Porto Belo é uma das cidades com maior valorização imobiliária do Brasil. Qualidade de vida excepcional, amplo crescimento, projetos de infraestrutura modernos e uma localização estratégica às margens da BR-101. A poucos minutos de Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, região que é referência em crescimento, valorização e qualidade de vida. A SBK 17 é parte desse cenário, com empreendimentos que combinam sofisticação, inovação e excelência. Le Mans, Valência e Interlagos são exemplos do nosso compromisso em entregar alto padrão e exclusividade. Descubra por que Porto Belo é o destino perfeito para morar ou investir.
SBK 17, sinônimo de qualidade, inovação e confiança. Seu futuro é aqui. E esse foi o recadinho da SBK 17 para você realizar o seu sonho de ter um apartamento no nosso litoral catarinense. Agora voltando, Jana, veio o resultado, e aí? Aí também a gente descobriu que era um menino, né? E a minha paixão sempre foi ter um menino. Por mais que se viesse menina, né, meu Tava Deus. tudo bem, seria Nossa, amado ia amar igualmente. do mesmo jeito, mas o sonho, assim, sempre foi ter um piá. Tanto é que as minhas afilhadas são tudo menina, né? E eu falava, não, eu vou ter que fazer um piá pra mim, porque só vem menina afilhada, não veio nem um piá afilhado, né? A gente brincou, mas... daí, a doutora falou, vamos às tentativas novamente? Eu falei, vamos. Sempre a gente saía de um aborto já pronto pra outra. Nunca desanimei, nunca falei, não vou mais. Cansei. Tanto é que um dia eu comentei com meu esposo a questão de adoção, né? Que eu já estava pronta, assim, para tentar uma adoção. E se viesse uma natural, beleza também, né? Manteria as duas coisas. Mas ele falou que na ideia dele ainda era cedo a gente tentar adoção, né? Então, continuamos só na ideia da gestação mesmo. Aí a doutora falou, vamos tentar até maio, isso era no mês de outubro, se não me engano. Se até maio você não engravidar, vamos tentar fazer uma ideia de fertilização, né? Vamos sentar, conversar, porque isso é um custo alto. Eu sei que as medicações que usa também não é fácil, né, para mulher, Os no valores caso. são altos também, e Tudo, mexe com tudo. tudo complicado, principalmente no psicológico, porque daí tu vai lá e faz, não dá certo, né? Aí, beleza, vamos lá. E nós se desligamos completamente. Ninguém mais lá em casa falou nada e seguimos viagem, né? Então, isso era em outubro. Em janeiro a gente ia viajar. E eu ia menstruar bem nos dias ali da praia, né? Daí eu falei, não, vou lá fazer um exame para ver se tá negativo e vou tomar uns anticoncepcional nesses dias, né? Porque ninguém merece. Pra parar, né? Ninguém Tudo merece. que uma mulher pensa em fazer, Ir quando pra tá indo praia ia praia. acontecer, né? Daí fiz o exame negativo. Beleza, tomei 10 dias anticoncepcional. Quando voltamos, tentei, parei, e nada. Até comentei com a doutora dela, falou, pode ser que tenha dado ali uma alteraçãozinha no ciclo, né? Porque nunca mais tomou, e daí agora tomou, o que o organismo vai pensar, né? Mas qualquer coisa me faz um exame de farmácia. Eu falei, não, me nego, não vou fazer. Passou uma semana, vi que ela ia entrar de férias, já me arrepiei, né? Falei, ai. Daí, nos mesmos dias ali, começou a azia. Nunca tive azia. Falei, ai. Vou lá comprar um exame. E não tive coragem de fazer. No outro dia cedo, acordei com azia de novo. Falei, não, vou fazer isso aí, já que eu comprei. Na hora, já, 2 pontinhos. Positivo. Aí, todos os positivos de mim, aquela sensação de felicidade e medo, né? Tudo na ao mesmo mesma tempo. hora. Daí, fomos na doutora, já tava esse grandão aqui. Já tinha passado aquele tempo, né? Já tava de 9 semanas, se não me engano. Coração super forte, grandão, saudável. Entramos no mesmo ato já com a enoxaparina, né? Pra garantir. Foi a gestação inteira, até 30 dias depois que eu tive ele também, tomei enoxaparina. E tá aí, nosso grandão fortão, Lindo. saudável, conquistador. Gente, ele dá piscadinha. Depois a gente vai tentar fazer um take dele dando piscadinha pra vocês verem enquanto eu falo sobre isso. Porque ele é muito príncipe, simpático, gente. lindo. Mas Aline, desculpa, Jana. Não, pode... Eu só ia falar que foi, assim, bem tenso, assim, pra quem tá tentando, que não consegue, não desista. Não desista porque esse aqui é um milagre, né? É um milagre. Os milagres existem. A Aline acompanhou desde a primeira, segunda, terceira. E eu fui a primeira a saber que era cirurgia, positivo. quarta. É verdade. E como é que é chegar agora e contar a história? Nossa, eu tô emocionada. Porque aquilo que eu falei pra você antes nos bastidores, né?
quem olha ele, forte, saudável, do jeito que ele tá, correndo pra lá e pra cá, e pensa assim, perdeu e agora ele tá ali. Mas não é fácil, gente, sabe? É um luto que a gente passa. A gente passou um luto lá, né, comadre? Foi assim... E passar junto, né, Junto, Aline? Não é junto. porque não é... Foi comigo que eu não sinto a dor do outro. Não, de forma alguma. Foram, assim, 4 lutos seguidos, né? Lá a gente trabalha com gestante. Com bebês, trabalha né? com bebê recém-nascido, com acompanhamento. E nenhum momento, eu vendo as outras mulheres chegar lá grávida ou com o bebê no colo, eu fiquei, sei lá, constrangida. Não, aquilo lá só me fortificava a minha vontade de tentar de novo. Vou de novo. Eu vou. E eu pensava assim, nossa, a medicina hoje em dia está muito avançada, é impossível não conseguir. É impossível, e a gente gosta tanto, eu e meu esposo amamos tanto criança, né, que é impossível Deus não dar um milagrinho para nós. Quem tem fé alcança. Olha aí, ó. Exatamente. E assim, eu admirava muito a força dela, sabe? Porque é aquilo que a gente falou, eu sempre falava pra ela, né, quer ficar em casa, quer dar um tempo pra vir trabalhar? Não, ela no 2 dias depois estava ali trabalhando. Era difícil quando passou pelas curetagens, era um momento difícil, então ela ficou 1 ou 2 dias em casa no máximo. Logo em seguida já tinha newborn, já tinha bebezinho, e eu admirava a força dela, porque ela estava ali me ajudando, com todo amor e carinho, sabe? E ela não transparecia o que ela estava sentindo por dentro, porque arrebenta a gente por dentro, né? Se eu sentia, eu estava ali sentindo, imagina ela que passou ali, né? Então, assim, quando o Luciano falou pra mim, Aline, qual vai ser o próximo projeto? Eu já tinha em mente esse projeto. Mas aí eu olhei pra ela e falei, vamos, tá na hora, vamos fazer? Porque assim, a gente escuta muita história de mamães que perderam, que não querem mais tentar, ou que falam, né, não, vou adotar. Não que a adoção não seja linda, é lindo, eu mesmo falo, hoje eu não posso mais ter filhos e quem sabe eu ainda venho adotar um. Então assim, mas ela não podia perder a chance, né, não podia perder a esperança, e as mamães não podem perder isso. Porque alcança, chega, sabe? Tem já mãezinhas que vão contar as histórias pra gente. A gente sabe que são histórias difíceis, mas no final é isso, ó. É uma luta que exatamente, é uma superação, é um milagre e vale a pena. Depois você conta a história do que passou, mas tá aqui, né? Ele tá aqui, lindo, maravilhoso, um serelepe, ele vem todo dia trabalhar com a mãe dele. Eu falo assim que a gente pode estar estressada do jeito que for. Chega na frente do Nicolas, pronto, ele dá essa piscadinha, já acabou, sabe? Nosso dia tá completo. Eu falo, o dia que ele não vem, eu falo, até brinco com ela, ele fala, pode voltar pra casa. Porque ele é a nossa alegria diária, não tem, assim, explicação. Então, assim, a gente, que nem eu te falei, com esse projeto a gente quer que as mamães ouçam essas histórias, saibam que não tem que desistir, que tem que correr atrás mesmo. Que nem eu comentei, a gente vai ter a doutora Dai falando um pouquinho sobre o que aconteceu com a Jana ali, porque ela, né, a admiração que a gente tem por ela é muito grande. E as mamães que quiserem participar com a gente, que nem eu comentei, outro projeto que eu fiz com o Lu, em 2 dias a minha agenda estava lotada, né? Esse projeto ele não tem limite de mães, todas as mães que quiserem compartilhar suas histórias, para que as outras mãezinhas tenham força, né? Tenham esperança. E inspiração. Inspiração, exatamente. Podem entrar em contato com a gente vai estar gravando toda a história. A gente tem o Felipe aqui que vai estar ajudando a gente fazendo os vídeos. Felipe tá nos bastidores. Tá nos bastidores, já tá. A Luísa, quem é que fez o canal, quem vai fazer as postagens todas, né? Todas essas histórias vão para onde? Vão para um canal no YouTube. Um canal que vai estar no meu nome, mas vai chamar Bebê Arco-Íris, né? Vai ter uma playlist lá, Bebê Arco-Íris. Exatamente. O primeiro postado vai ser o da Jana, né? Essas famílias que foram contar a história pra gente, né, meu amor? Essas famílias que vão contar a história pra gente vão ter uma sessão fotográfica. Junto com a história, a gente vai disponibilizar bem lindão a história com as fotos da família para apresentar os milagres chegados, né? E não vai ter limite de gente, não tem custo nenhum, tá? Não tem custo nenhum. O que é bem importante. Exatamente. Reforçar. É só para vocês mesmo compartilharem suas histórias, darem esperanças, né, para as outras mãezinhas, que o impossível sempre é alcançado. O contato da Aline e o canal a gente vai deixar aqui, enquanto a Aline está falando, para vocês acompanharem e poderem participar desse movimento também. Se conhece alguém, se não passou por isso, mas se conhece alguém para participar. Exatamente, isso mesmo. Meninas, eu desejo para vocês sucesso. Eu espero que a gente volte a falar sobre isso, de quantas histórias a gente já contou em 2025, de quantas vidas se transformaram, mudaram porque acreditaram e tiveram fé. Então, eu desejo para vocês que seja um ano de realizações. Jana, vai tentar mais? Vou, já tô na luta. Já tem até o nome já. É que eu falei, ela é madrinha do meio e da minha mais velha, né? Aí ela já deu até nome pra próxima que tá vindo já.
E tu vai tentar mais alguma? Eu não posso. Ó lá, Não ó lá, posso. alô, alô, Mas tá só assim. não adianta, filha. Eu já falei que se eu tiver oportunidade, eu quero adotar. Ainda mais pra frente. Né? Logo já tá saindo de casa, fala a gente, né? Já vai, Logo né? já vai, e aí eu vou ficar sozinha? Não, A Lu né? tá assim torcendo pra madrinha ter um logo de novo pra ocupar a casa. Sim. Ela que fica com ele, né, todo dia, ela que tá junto com o Nicolas ali à Amor. tarde. Meu Deus, vê, é um grude, né? Não é, Nicolas? Dá oi lá pra galera, ó. Faz Ó, tchau, agora eu tchau. Ó lá, dá tchau lá pra câmera lá, ó. Dá uma piscadinha. Um beijo, joga um beijo. Beijo. Vocês viram, né, gente? Ele é garoto propaganda, ó. Dá uma piscadinha. Ah, mas uma Agora piscadinha, amor. já me distraí já. É, Já. esqueci. Ai, não, ele é um doce, gente, não tem. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Sucesso nesse novo projeto. E que venha logo um irmãozinho ou uma irmãzinha pro Nicolas. Não, a gente que agradece o espaço de vocês aqui, da gente poder estar apresentando esse projeto. Sempre foi muito importante nossa parceria com o programa Conexão e só temos a agradecer. Esperamos voltar aqui para contar tanto de histórias que a gente vai poder estar botando no nosso canal. Aguardamos vocês, então. Obrigada. Será um prazer.